Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. E vamos lá para mais uma aulinha. Então, na aula de hoje, nós estamos ainda no módulo 2, no M11, que é o conteúdo de funções. É o último conteúdo do módulo 2 de vocês. É o conteúdo sobre funções. Bom, nessa primeira parte, função é um assunto que vocês já estudaram. A primeira vez que vocês tiveram contato foi uma introduçãozinha, foi no 9º ano. Depois vocês viram todo o conceito de função no primeiro ano do ensino médio. E agora a gente vai estar revisando esse conteúdo de função no terceiro ano do ensino médio, ok? Então, função, conceito. Dados dois conjuntos, A e B, não vazios, vocês já sabem o que é conjunto, foi da aula passada. Chama-se função de A em B, toda a relação F entre A e B, tal que todo elemento de X de A se associa a um único elemento Y de B, ou seja, vai ser sempre uma relação, onde ela vai ter que assumir essa condição aqui. Todo elemento de X, ele vai ter que ter apenas um único elemento em Y. E aí, eu trago para vocês esse mapa conceitual que eu elaborei, justamente trazendo essa parte de função. Fiz assim porque, como já é um assunto que vocês já viram, então é mais relembrar. A notação, deixa eu mudar aqui de cor, vou pegar um azulzinho. A notação de função, f de A em B. Então, nesse f de A em B. Esse aqui é o meu conjunto onde vai estar o domínio, onde vai estar os meus x. E aqui é o meu contradomínio, onde vai estar a minha imagem, que é o meu y. Vamos lá para um exemplo. Dados conjuntos A, ó, escrito por extensão, só para relembrar, os elementos do meu conjunto A, 1, 2 e 3, e o meu conjunto B, 2, 4, 6 e 8, e a função definida, então ele já dá a minha função. A função ela pode ser definida por y, posso chamar de y, ou f de x, e ela está dando a função definida por quê? Y igual a 2x, ou f de x igual a 2x. E aí, como é que eu vou saber os resultados? Como nesse exemplo aqui, eu já dei para vocês os valores de A, os elementos de A, que no caso aqui é o que eu chamo dos meus elementos de x, é só substituir. No lugar de x, eu vou colocar cada um desses valores e vou obter o valor de y. Por exemplo, quando o meu x for 1, quanto é que é o meu y? 2. Aqui, ó, quando o meu x é 1, meu y é 2. Lembrando que vai formar pares ordenados, onde o primeiro elemento é o meu valor de x e o meu segundo elemento é o valor de y. E aqui eu fui substituindo. Quando o x for 2, quanto é o meu y? Aqui, ó, 4. Quando o meu x for 3, quanto é que é o meu y? 6. Então, aí eu trago para vocês nessa anotação aqui, que é no diagrama de Venn. Percebam que para todos os elementos de A, ele vai ter um único correspondente em B. Por isso que eu digo que essa relação é uma função. Se por algum acaso o meu 3 ele tivesse uma resposta, por exemplo, em 6 e em 8, aí já não seria uma função, porque para cada elemento de A eu vou ter um único correspondente em B. O meu elemento ele não pode ter dois correspondentes, tem que ter apenas um correspondente, ou seja, uma única imagem. E aí, vamos para esses conceitozinhos. Domínio. Quem é o domínio? É o meu conjunto A. Todo esse elemento aqui. Quando a função der, por exemplo, de R ou dos números naturais. Então, é o meu domínio. Tá aqui, ó. Esse meu conjunto aqui é o meu domínio. Quem é a minha imagem? É os valores de Y, correspondente aqui do meu domínio. Quem foi? 2, 4 e 6. É a minha imagem. E quem é o meu contradomínio? É todos os elementos de B. O meu próprio conjunto B. É o meu contradomínio, tá? Função real de variável real. O domínio e o contradomínio são subconjuntos de R, conjuntos dos números reais, tá? Então, vamos lá para um exemplo que a gente praticar para poder ir na prática sobre função. Uma questão de Enem, que tá no livro de vocês, na página 68. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e marcar texto. Primeiro aparece essa imagem aqui, que é um anúncio, vamos ver o que ele quer dizer. Vendedores jovens, fábrica de lonas, venda no atacado. 10 vagas para estudantes, 18 a 20 anos, salário.
R$300 fixo, mais comissão de 50 centavos, por quê? Por metro quadrado. Não precisa nem desse resto contato. Vamos para ver o que a questão quer. Na seleção para as vagas deste anúncio, feita por telefone ou correio eletrônico, propunham os candidatos a questão ser resolvida na hora. Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, então ele quer calcular no primeiro mês, se vendessem 500 metros de tecido com largura de 1,40. E no segundo mês, vendesse o dobro. E aí ele quer saber, foram bem-sucedidos jovens que responderam respectivamente. Então, só quer saber qual é a solução dessa questão aqui. Então, aqui a gente vai montar uma função. Vai estar, o que vai estar em função? O salário da pessoa vai estar em função de acordo com o quê? Com 1 metro quadrado, de acordo com o que ele vender. Porque eu tenho R$300 fixo e vou ter uma comissão de 50 centavos por metro quadrado vendido. Então, vamos lá para a nossa solução, para vocês verem como é que a gente vai resolver essa questão aqui. Então, eu tenho R$300 fixo mais 50 centavos por metro quadrado. No primeiro mês, ele vende quantos? 500 metros de tecido com a largura de 1,40. Ó, percebam que aqui já tá metro quadrado. E já entra aquele assunto, ó, que eu falei pra você, metro quadrado, quando a gente estudou lá, áreas de figuras planas. Tá trabalhando com metro quadrado, então vou multiplicar quem? Esse vezes esse. É como se fosse a base vezes a altura. Pronto, meu metro quadrado, tá? Então, vamos lá. Salário no primeiro mês. R$300, que é do valor fixo, mais 50 centavos vezes 500 vezes 1,40. Esse 500 vezes 1,40, ele vai representar o meu metro quadrado. Tá? Que ele ganha 50 centavos por metro quadrado vendido. E aí, é só resolver essa continha. Então, eu vou ter 300 mais 350, que é igual a 650. Então, no primeiro mês, ele recebe 650. E no segundo mês? No segundo mês, ele vai receber, ele vende o dobro. Não é que ele vai receber o dobro desse valor. Ele vende o dobro. E lembrem que isso aqui nada mais é do que uma função. Que função? Ela é uma função do tipo assim, ó. F de x, eu posso chamar assim, vamos dizer, f de x, que é um x, tá? Considere sendo um x. F de x igual a 300, que é o meu valor fixo. 300 mais 0,5, que é os 50 centavos, vezes quem? Vezes x. E quem é x? X é o metro quadrado. Então, essa é a minha função. Por isso que é um conteúdo de função. É dado por essa carinha, 0,5x mais 300. Só a caráter de vocês saberem. Segundo mês, quem é que vai estar mudando aqui? Eu vou vender o dobro. Então, é só multiplicar esse pedacinho aqui, que é o quanto eles venderam, por 2. Então, vamos lá, segundo mês. Ó, 300, que já é fixo, mais 50 centavos vezes o dobro do quê? Do tecido. Por isso que é 2, o dobro. Se fosse o triplo, ia ser multiplicado por 3. Resolvendo essa continha, nós vamos encontrar 300 mais 700, que é igual a 1.000. Ou seja, a alternativa letra C. 650 no primeiro mês e no segundo mês, R$1.000. Tranquilo essa questão? Se ele pedisse a lei da função, que forma essa questão, seria isso aqui. 0,5x mais 300. Vamos lá. Para o gráfico de uma função. Dada uma função qualquer, f, consideraremos os pares ordenados, x e y, dos quais o primeiro elemento é um valor de x do meu domínio e o segundo elemento um valor de y, que é a minha imagem. Então, vamos lá para o exemplo. Seja meu conjunto A, composto por esses elementos, e a função A em R, vai de A em R, então, o meu domínio, meu contradomínio está no conjunto dos números reais. E ele diz que f de x é dada pela seguinte função.
2x menos 3. Pede pra gente construir o gráfico. Quando a questão dá algo desse tipo, pede pra gente construir o gráfico, vocês vão assumir alguns valores. Então, o passo é, façam a tabela. Então, quais são os valores de x? No meu conjunto A, lembram que aqui é o meu domínio, que é onde estão os valores de x. Então, aqui eu coloquei todos os valores do meu conjunto A de x. Aqui está a minha função, que é o meu y, e aqui vai ficar o ponto. O ponto é o ponto x e y, tá? X e y é o meu ponto. Então, só substituir, ó. No lugar de x, eu coloco 1, tá? Porque eu considerei x igual a 1. Qual foi o valor? Menos 1. Quando x for 2, o meu y é quanto? 1. Quando o meu x for 3, quanto é que é o meu y? 3. Quando o meu x for 4, quanto é que é o meu y? 5. Prof, tá rápido, que foi que a senhora fez. Só sai substituindo. No lugar de x, coloquei os valores aqui, ó, que eu considerei do meu conjunto. E aí, quem é que vai ser o meu ponto? Primeiro ponto, x é 1, y é menos 1. Segundo ponto, x é 2, y é 1. Terceiro ponto, x é 3, y é 3. E no meu quarto ponto, x é 4 e y é igual a 5. Que agora a gente monta o meu gráfico, ó. Eixo. Aqui, eixo X, que a gente vai chamar de eixo das abscissas, vocês já sabem. E o eixo Y, que eu chamo de eixo das ordenadas. Só para lembrar que aqui nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, vamos montar o nosso gráfico. Então, é só ligar os pontinhos, ó. Quando o meu x é 1, meu y é menos 1. Marco o pontinho aqui. Quando o meu x for 2, o meu y é 1, ó. Marquei o ponto. Quando o meu x é 3, o meu y é 3. Marco o pontinho. Quando o meu x for 4, o meu y é 5. Marco o pontinho, marquei o ponto, é só traçar a minha reta. Só isso, tá? Então, não vou estar me prolongando nessa parte, porque é só mesmo para vocês relembrarem. Primeiro quadrante, lembram, né? Aqui é o meu segundo quadrante. Terceiro quadrante. E aqui nós temos o nosso quarto quadrante. Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos lá para essa questão do Enem. Tá no livro de vocês, na página 74. Ó, as frutas que antes se compravam por dúzia, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação de preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilo. Então, independentemente de qualquer época, o quilo é R$ 1,75. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais? Tá? Então, o preço pago está em M, em reais. Na compra de N quilogramas desse produto, então, ó, vamos analisar o seguinte, ó. O meu N, ele tá fazendo o papel de quem? De X, tá aqui, ó. O meu N em todos. E o meu M é como se fosse o valor de Y, a minha imagem. É o que ele vai pagar em reais. Então, a depender de quanto ele compre, ele vai pagar, se ele comprar 1 quilo, ele vai pagar quanto? R$ 1,75, porque o quilo é R$ 1,75. Tá, professor, se ele comprar 1 quilo, ele vai pagar R$ 1,75. Se ele comprar 2 quilos, ele vai pagar quanto? R$ 1,75 vezes 2. Se for 3 quilos, R$ 1,75 vezes 3. Então, percebam que ele vai ter uma característica. Ó, é 1,75 vezes X. Quem é esse X? Esse X, ele está representando o meu quilograma. É a minha variável. É ela que vai estar variando na minha função, vai depender. Que é esse Nzinho aqui. Mas vamos analisar qual dessas aqui seria o gráfico. Então, vamos sair descartando. Letra D, pode? Não, porque ele está dizendo, ó, começando daqui o traço, é o ponto X igual a
no caso seria o meu x, n igual a 1, quando ele comprar 1 quilo, ele paga R$0. Nada a ver, falso, né? Essa daqui, a letra A, também falso, ele começando aqui da origem. Ó, aqui ele tá dizendo o quê? Que ele paga, se ele comprar 0, paga 1. Paga 1, se ele comprar 1 quilo, ele vai pagar 1,75, mas veja a curva. Não é. Minha letra B, também, ó, ele tá começando daqui, se o valor do quilo é aqui, nada a ver. Letra E, aqui sim, ó, nós temos quando ele paga 1 quilo, quando ele compra 1 quilo, ele paga quanto? 1,75. E aí, à medida que ele for comprando, ó, meu valor vai estar aumentando. Então, tá aqui a minha função, minha característica dessa funçãozinha, f de x igual a 1,75x. E o gráfico que representa essa função, letra E. As demais todas são falsas. E aí, variação. E aqui nessa questão, como é um assunto que você já viu, você sabe que é uma função afim, uma função do primeiro grau, e toda função do primeiro grau, ela vai ser o quê? Uma reta, tá? E aqui é onde nós temos uma reta. E percebam que nesse daqui, ele vai, como se ele fosse, vai vir diminuindo, a tendência dele aí, diminuindo. Então, vamos lá. A variação de uma função, ela pode ser crescente ou decrescente. Quando é que ela é crescente? Quando o valor de x aumenta, f de x também vai aumentar. Exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Substituindo, considerando o meu x igual a 2, quanto é que é o meu y? Meu y é 5. Prof, o que foi que a senhora fez? Só substituir. No lugar de x, eu botei 2. Quando meu x é 2, meu y é 5, ok. Quando o meu x for 3, quanto é que é o meu y? É 7. Então, percebam que nesse caso, eu aumentei o valor de x, eu não aumentei o valor de x, olha. Saiu de 2, agora eu coloquei 3. E o que foi que aconteceu com os valores de y? Eles também aumentaram. Na decrescente acontece o inverso. Quando o valor de x aumenta, quando o valor de x aumenta, também diminui. Quando o valor de x ele vai aumentar, o valor de f de x, ou seja, o valor do meu y, ele vai diminuir. Por exemplo, f de x igual a menos 2x mais 1. Ó, considerei x1 igual a 2. Então, quando o meu x é 2, quanto é que é o meu y? Meu y é menos 3. Quando o meu x for 3, percebam que eu aumentei o valor de x, ó. Antes ele era 2 e agora ele é 3. Quanto é que foi o valor de y? Menos 5. Então, percebam que aqui ele diminuiu, tá? Então, quando eu aumento o valor de x, ó, eu aumentei o valor de x e o valor de y ele diminui, nós temos uma função decrescente. Quando eu aumento o valor de x e o valor de y também aumenta, ela é crescente. Mas nós não vamos precisar estar fazendo essas continhas para analisar se ela é crescente ou decrescente, não. Existe uma formulazinha da gente perceber isso, através do meu A. Ou seja, quando o meu A for positivo, ó, lembram que A é o meu coeficiente de x, a função ela é crescente. Quando ele é negativo, a função ela é decrescente, tá? E aqui tem a imagem da variação da minha função. Nesse pedaço aqui, ó, pra vocês verem o gráfico, ela é crescente. Percebam que à medida que eu tô aumentando o valor de x, ó, aqui é 3, o que tá acontecendo com o valor de y? Ele também tá aumentando, ó. Tô aumentando o valor de x e o valor de y, ele tá aumentando. Já nesse pedaço aqui, ela é decrescente, porque eu continuo aumentando o valor de x e o que é que tá acontecendo com o valor de y? Ele tá diminuindo. Então, eu aumento o valor de x, ó, tô aumentando, e o valor de y, ele tá diminuindo. Já nesse pedaço aqui, eu tô aumentando o valor de x e o valor de y também está aumentando. Tranquilo? Então, vamos lá para essa questãozinha aqui.
praticando uma questão do Enem também, do livro de vocês, ela está na página 78. O número de atletas nas Olimpíadas vem aumentando nos últimos anos, como mostra o gráfico. Mais de 10.000 atletas participaram dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Nas últimas 5 Olimpíadas, esse aumento ocorreu devido ao crescimento da participação de... Então, o que a questão quer saber? A questão quer saber por que deu esse aumento, analisando aqui o meu gráfico, devido ao que deu um aumento na população, na participação. Então, vamos perceber o seguinte. Essa partezinha vermelha é o total de participantes, ó. Tem aqui 10.321. O azul está representando os homens e o verdinho está representando as mulheres. Então, vamos analisar aqui a partir de 1984 até 2000, o que está acontecendo. Ó, com os homens eu tenho 6.434, em 184, em 88, 6.983, em 92, 6.659. Então, percebam o que está acontecendo com a minha curva. Ele tá fazendo isso. Não tá tendo muita alteração. Aqui já diminuiu. Aqui aumentou um pouquinho e depois ela diminuiu. Já o que acontece com a mulher? Analisando a partir daqui de 84. Ela só tá o que? Crescendo, ó. Era 1.498, passou para 2.438, depois aumentou para 2.705, depois deu um outro pulo, ela só tá crescendo para 3.549, depois deu um outro pulo para 3.905. Então, o que está acontecendo com a população de mulheres? Só de analisar o gráfico, ó. Nessas Olimpíadas está aumentando consideravelmente. E a dos homens, ela praticamente não aumenta. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Homens e mulheres na mesma proporção? Não, claro que não. As mulheres, elas estão crescendo mais, ó. Elas têm um aumento. Homens, devido aos homens, pois o das mulheres vem diminuindo. Absurdo aqui, né? O das mulheres está aumentando. Homens, pois as mulheres praticamente não se alterou. Outro absurdo. O das mulheres foram o que mais se alterou. Você já vê pelo gráfico, ó. Mulheres, pois a de homens vem diminuindo a cada Olimpíada. Falso. Ó, por que falso, professora? Ele não tá diminuindo a cada Olimpíada. Aqui, ó, 6.434. Aqui aumentou, então ela não tá diminuindo. Então, aqui já vem falso aqui. É claro que aqui teve uma diminuição, mas aqui já teve um aumento, aqui já teve uma diminuição. Então, ele praticamente não tá se alterando. Então, letra E. Devido às mulheres, pois os homens praticamente não se alterou. Letra E. E aqui eu coloquei o gráfico, como a gente pode notar, os valores que foi isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. E nós temos essa tabela aqui, para finalizar, essa primeira parte de funções. Uma relação, né? Toda função é uma relação e a descrição formal. Outras formas já informou para vocês. Não vai função, para ser função, não sobra ninguém em A. Então, não vai sobrar ninguém em A, tá? Para cada elemento de A, o meu x, ele vai ter uma imagem. Para cada valor de x, eu vou ter uma imagem para ser uma função. E só sai uma flecha de cada elemento. Então, cada elemento aqui da minha função, do meu domínio, ele vai ter um único correspondente no meu contradomínio, que é chamado da minha imagem. Função injetora, que agora a gente está vendo as qualificações das funções. Quando é que ela é injetora? Ela tem que ser uma função. E no conjunto B, quem leva a flechada só leva uma vez. Aqui, ó. Meu conjunto B. Quem leva a flechada só leva uma vez. Bem informalzinho, só para vocês entenderem mesmo, para vocês relembrarem, na verdade. Sobrejetora. Tem que ser função e não vai sobrar ninguém em B. Se não sobrar ninguém em B, isso quer dizer o quê? Que o meu contradomínio é igual à minha imagem. Então, na função sobrejetora, nós temos que o meu CD, que a gente chama de CD, que é o contradomínio, ele vai ser exatamente igual à minha imagem, tá? O meu contradomínio é igual à minha imagem. E a função objetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, quem leva a flechada só vai levar uma vez,
para cada elemento de A eu vou ter um único correspondente em B. E para ser função e sobrejetora. O que ela quer dizer que é sobrejetora? Não vai sobrar ninguém em B. Então, para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, é isso, galerinha, nessa primeira parte da aula sobre função. Foi só para vocês relembrarem a questão das noções básicas, o conceito inicial de função. Na próxima aula, a gente vai estar vendo sobre função polinomial, tá? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.